E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Para você que já me conhece, é uma satisfação ter você de novo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Jonatas Pinho, aqui do canal Alfa Cristão. E eu trouxe esse vídeo aqui para a gente poder ver algumas curiosidades e poder falar mais sobre o tema também. Bom, esse vídeo aqui, Guto Zacarias, que é deputado, né? Ele faz alguns experimentos ali na rua e grava algumas pessoas ali na Paulista. E ele vai ali pedir opinião e vai pedir para ser convencido de que Lula vai fazer um bom nessa nova candidatura e pede para a pessoa convencer. E se a pessoa conseguir, vai dar uma bolada, certo? Mas a gente consegue pegar algumas pérolas ali e conseguimos perceber o nível de percepção e às vezes, talvez não intencional, mas às vezes a gente consegue perceber o nível de desonestidade da pessoa quando quer defender o seu político. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, eu tenho certeza que você vai achar bem interessante. Vou pedir seu apoio, me dá essa moral, pô. Se inscreve no canal, curte esse vídeo para que ele possa ir para mais pessoas e comenta aí como terminar o vídeo, qual a sua opinião sobre o caso, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Foi bom? Acho que sim. Taxação da Shein? Sim. Dilma, no governo dela, a gente teve a pior crise econômica da história. Aí é a sua opinião. Você é a favor de sigilo ou contra o sigilo? Eu acho que depende. Como, por exemplo, o caso das já câmeras. começa Eu acho assim, que depende. viu? Eu acho que Já isso deveria começa ser assim. Eu acho que investigado antes eu acho que você anteriormente. defende sigilo quando é o Lula que coloca. Não. E quando é o Bolsonaro, você Não, é discordo. contra. O Lula vai fazer um bom governo ou não? Eu acho que sim. Por quê? Por quê? Na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique fez um empréstimo de 100 milhões para o FMI. O único quem pagou o Nessa FMI foi pegada. o Lula. Lula Ainda pagou tinha reserva. Lula pagou o FMI? Pagou. Sabe que isso é mentira, hein? Aonde você aprendeu essa mentira que diz que é mentira? Mas essa é a O verdade. próprio FMI fala que é mentira. Ah, o FMI vai falar que é verdade? Perdeu um credor igual ao Brasil, ele vai falar que é mentira. Então o Lula acabou com a dívida pública do Brasil. Não, acabou com o FMI. Ah, tá, com o crédito Acabou FMI. com o FMI, Ó, o beleza? próprio FMI diz que é mentira isso aí, cara. Ah, o próprio FMI diz? Então ele tem que sentar aqui entre nós três, nós dois aqui, provar. Você, Bom, vamos ver o isso aqui. FMI... Eu não posso acreditar no que você está dizendo que é mentira e você também não pode acreditar depois que você está dizendo a verdade. Existe um arco-íris em cada canto. Ah, não sei se você lembrou, Dilma é presidente do BRICS, né? Você acha que isso é bom ou ruim? Eu acho isso positivo. O que é Dilma? Qual a qualificação que a Dilma tem pra comprar? Cara, só o Brasil está entre os países que podem emprestar dinheiro, isso é positivo. Pra mim é positivo. Eu queria estar podendo emprestar dinheiro e não correr atrás de dinheiro. Pra mim isso é uma coisa positiva. tem um ponto. Presidente aplaudir, A obrigado. gente, por exemplo, Velho, uma coisa sobre isso, os petistas, o próprio PT em questão, ele promove essa mentira. Ele promove essa mentira, seus seguidores, nós já sabemos. Os petistas, aqueles que apreciam o partido, aqueles que seguem o partido, eles são cegos para qualquer outra coisa que tenha sido falado fora. Quando o petista abre o ouvido e abre a cabeça para poder observar, quando ele acha algo estranho e realmente vai investigar para ver se aquilo é verdade, geralmente ele tende a se decepcionar e se afastar do partido. O que aconteceu no passado. Quando aconteceu a época do mensalão, do petrolão, que Lula foi julgado e tal, muita gente acabou acordando para a realidade e acabou se afastando mesmo de verdade do partido. Quando o petista abre os ouvidos e a mente, é isso que acontece, mas a gente sabe que é uma minoria. A maioria segue cego e surdo para qualquer coisa que falem, só acredita no que o partido fala. Ó. mas Dilma, no governo dela, a gente teve a pior crise econômica da história. Aí é a sua opinião. Não é minha opinião, A minha é cara. diferente, então não vamos discutir opiniões. Por exemplo, a inflação tava alta ou baixa no governo Dilma? Tava baixa. Baixa. O desemprego tava alto ou baixo? Bom. Tava baixo. Tava bom, o desemprego tava bom, tava maravilhoso. Eu sou camelô, meu carrinho. Filma lá meu carrinho. Eu sou camelô. Eu trabalhava lá na 25 e ali na região do Brás. O dia que eu tinha R$1.000 no bolso, eu tava liso. E era graças a Dilma. Eu bebia todo dia, no outro dia ainda tinha mais dinheiro pra beber. Natane, nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Pix de R$35 para que me convencer que o Lula vai fazer um bom governo. Vai fazer ou tá fazendo? Vai fazer. Ó. Ou tá fazendo, você que escolhe. E aí, você acha que ele vai fazer um bom governo ou não? Sim. Por quê? Primeiro que eu não considero o Lula de esquerda, eu acredito que ele seja um social-democrata. Ele Social-democracia é de esquerda, né? Começou a ficar interessante. Centro-esquerda. Esquerda. Centro-esquerda. Esquerda. Não é a esquerda. Não é extrema esquerda, mas é esquerda. Nós chegamos ao consenso que não interessa se tá um pouquinho no médio ou muito à esquerda. Se é esquerda, certo? Pode, tudo bem, você pode dizer. Observação, não é extrema esquerda, mas é esquerda. Depois que o Lula foi eleito, ele veio com diversas promessas que até agora ele cumpriu, Quais? como abaixar a gasolina, mesmo mantendo o ICMS. Qual foi a medida que o Lula fez para baixar a gasolina? Você disse que foi ele. O que ele fez para baixar?
Eu sei que o governo... Durante o governo Lula a gasolina baixou. Bom. Eu defendo que não tem nada a ver com o Lula. Você disse que tem. Por quê? O que Porque ele foi fez? no governo dele. Por que no governo Mas anterior qual não medida? conseguiu? É só marketing do Lula. Ele fez alguma Não, medida olha pra só, baixar a gasolina? vamos falar sobre todos os pontos. Tem a questão da gasolina, tem a questão dos R$600 mais 150 por criança, que ele conseguiu manter, com conversa com o Congresso Nacional. Isso. Inclusive, por exemplo, essa era uma proposta que o próprio Bolsonaro defendia. Né? Que ele não conseguiu, porque de acordo com o planejamento dele, o valor do Auxílio Brasil ia ser R$200 no ano de 2023. Mas ele estava na proposta de campanha, no plano de governo Bolsonaro, estava falando que ia aumentar para 600 se vencesse. Isso eu não foi votei o que nele. ele falou, É o plano mas de o que governo dele. estava, Não dava para saber, o que não ganhou estava a eleição. dentro do orçamento era do R$200. Não, cara, Calma. você tá confundindo Não, as não tô coisas. confundindo. São dois orçamentos Não. diferentes. Você entende que não faria sentido o Bolsonaro fazer o orçamento do governo Lula? Ih, rapaz. A transição Temer e Bolsonaro teve uma transição para discutir o orçamento. Sim. Foi feito durante o governo Temer, negociado com o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, teve uma transição que foi feita entre a galera do Lula e o governo atual, E que é a foi- transição. E aí, sim, é o orçamento feito durante o governo Bolsonaro, mas é nos últimos meses já pro próximo governo. Tanto que nesse orçamento, fez um novo orçamento para custar R$600. Isso com a ajuda da esquerda. Mas esse negócio sobre baixar a gasolina, o valor da gasolina, a gente consegue perceber que sempre que Lula está envolvido no governo e algo acontece, você consegue perceber que aquelas pessoas que confiam, que acreditam nele, que são apoiadores, tudo que acontece de bom foi Lula que fez. Quando algo de ruim aconteceu, não foi ele, foi o governo Lula que fez. Você consegue perceber o filtro aqui, a separação que a pessoa faz na cabeça dela? Se tem algo bom, Lula tem a ver. Se foi algo ruim, não foi Lula, foi o governo Lula. E, infelizmente isso acontece muito, viu? Não é só essa menina aqui não. Ih, rapaz. Claro, ponto. Então tá aí mais um ponto. Que nós conseguimos. Agora é R$600. Sim, mais Tá. 150 por criança, Por que não exemplo, era você prometido disse que o pelo Lula Bolsonaro. ele tá cumprindo algumas promessas. Uma das promessas do Lula é acabar com os sigilos do Bolsonaro. Certo, alguns já foram. Alguns eles acabam, alguns sigilos do Bolsonaro sim eu defendo. Pra mim, político não tem que ficar colocando sigilo em coisa nenhuma. Agora, o Lula colocou várias coisas em sigilos durante o governo dele. Nesse governo de agora? O governo Lula colocou várias coisas em sigilos. Por exemplo, as imagens do dia 8 de janeiro, o Lula tentou colocar 8 vezes elas em sigilo. Aí o STF foi lá e derrubou um sigilo que o Lula queria colocar. Foi o Lula? O governo Lula colocou em sigilo as imagens do dia 8 de janeiro. Que tristeza. Você Foi vai- o governo Lula ou foi o Lula? O governo Lula. Certo. Você acha isso certo? Colocar sigilo em imagem? Mas não saiu, Tirou porque o STF derrubou o sigilo, mas o Lula colocou. tinham 8 dias que o Lula tinha tomado posse. Aham. Dentro desses 8 dias, isso foi conversado durante o governo, porém não foi tomado nenhuma providência. Mas também não se esperava que fosse ter Então, por uma exemplo, tentativa de... Por exemplo, o Lula manteve o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda? Não. Ele tirou. Certo. Por que ele manteve o cara do GSI? Porque ele quis manter. Porque são muitas coisas pra se fazer em 8 dias, você não acha? Trocar ministro é importante, né? Sim, tanto que ele estava em conversa, em negociação Você com acha, esse tipo, eu vou deixar a Damares no ministério, Não. daqui a pouco eu troco ela. Não, você troca, é o Não, governo novo. mas olha só, o O GSI ministério ele não mandou. é um ministério. Tem, Tanto que agora força ele tá de vindo com a ministério. ideia de trazer uma polícia diretamente pro palácio. É importante, né? Eu acho também. Eu acho importante cuidar dos nossos prédios Eu públicos. também acho. Mas, por exemplo, naquelas imagens do dia 8 foi mostrada uma certa passividade da galera do GSI. Você não achou? Exatamente, eu também acho. E E eu aí? acho que isso deve ser investigado. Eu também acho. Sabe quem acha que não deveria ter sido investigado? O Lula. Se por acaso eles me pedissem um conselho, eu dizia, não faço CPI. Não faço CPI. Mas O Lula não queria investigação, ele colocou em sigilo. Tentaram, agora foi conseguiram. o Lula ou foi o governo? Porque tem várias pessoas no governo, né? O Como governo você Lula, falou, o governo certo? Lula, ele colocou as imagens em sigilo. Você é a favor de sigilo ou contra sigilo? Eu acho que depende. Como, por exemplo, o caso das câmeras. Eu acho que depende. Eu acho que isso deveria ter sido investigado eu antes, acho que anteriormente. você defende sigilo quando é o Lula que coloca. Não. E quando é o Bolsonaro, você Não, é discordo. contra. Eu Velho, esse negócio aí de 8 de julho, isso aí já mostrou. Tem mão dos caras do PT. Os caras tem mão lá no negócio. Isso tá esquisito. Aí sabe o que o pessoal, os petistas acham? Não. Não, impossível, não. Teoria da conspiração. Pô, o Lula tentou botar, o governo Lula tentou colocar sigilo nas imagens. E ainda vai ter informação, vai ter coisa, ainda tá dando água lá pro pessoal que tá invadindo. Claro que tem coisa aí por dentro, né? Pelo amor de Deus. acho que, em relação ao público, isso deveria primeiro ser investigado. Você acha que deveria ser investigado? Sim. Então, você defende que a gente criasse uma comissão parlamentar mista de inquérito, seja deputados e senadores, para investigar o que aconteceu no dia Isso de já hoje. não está tendo, CPMI. Agora criaram, mas quem tentou desarticular essa CPMI não foi o governo Lula? Os apoiadores do Bolsonaro, Aham. após eles verem que isso poderia prejudicá-los, tentaram Boicotar. boicotar. Alguns sim. Sim. E daí? Tudo bem, pra mim tá errado. Eu quero que se investigue. Eu mas também os bolsonaristas, o problema é deles. Assim como também tem gente do PT que quer que Mas investigue. não, o PT tentou desarticular, inclusive com entrevistas do Lula pedindo pra não fazer essa comissão parlamentar mista de inquérito. Não façam CPI. Mas vamos voltar para a parte que a gente estava O falando. governo Lula está chegando em 200 dias, assim, de governo. Certo. O que o governo Lula enviou ao Congresso Nacional nesses 200 dias que você julga bom? Os R$600, com Não mais foi envio, isso 150. não foi envio para o Congresso Nacional, foi para o Congresso anterior.
Tanto que estava discutindo, foi o orçamento anterior, foi o congresso anterior que fez. Certo. 200 dias. Bastante dia, dá pra ter enviado. Podia não ter aprovado, porque tudo demora. Agora, envio, importante. Certo, não, eu concordo com você. Não vou te dizer agora porque eu não acompanhei isso, Tá. não Por tenho exemplo, autonomia pra falar. qual área do Brasil, qual ministério você acha que está fazendo um bom governo? A gente tem vários ministérios, alguns o Lula manteve, segundo você, como GSI, alguns o Lula trocou. Desses que trocou, qual ministro você acha que está mandando bem? Eu acho que o da economia, que esqueci o nome agora. Fernando Haddad. O Haddad. O Haddad está fazendo um bom... Eu acredito que sim. Tá fazendo um papel. O que o Haddad viu ao Congresso Nacional nesses 200 dias que você julga bom? Imposto para as marcas que trazem roupas pra cá? Você acha que isso foi bom? Acho que sim. Taxação da Shein? Sim. Você acha que foi bom? Acho que sim. Sabe Traz que- receita pro país. Traz receita pro Brasil? Sim. A que custo? Você acha que tudo que traz receita pro país é algo bom? Eu acho que se for utilizado de forma correta, sim. Então a gente tem que aumentar os impostos. Se for utilizado de forma correta... Sabe que o Brasil já tem a maior carga tributária do mundo, Se né? for utilizado de forma correta, eu acho que os impostos eles são muito bem utilizados. Diversos Você acha que os países. nossos impostos são bem utilizados? Nós podemos ver como exemplos na Europa, que são em diversos países, como por exemplo Portugal, que tem uma que está com um Carga governo de tributária esquerda. alta. Sim, A maior carga tributária do mundo é do Brasil. tudo bem. Porém, aumentar mais? estou dando não, pouco? não estou falando isso, eu estou falando sobre utilizar de forma correta. Você acha que o Brasil utiliza de forma correta os nossos impostos? Acho que nós podemos melhorar. Acho que não fazemos atualmente de Vou forma perguntar correta. mais uma vez. Hoje o Brasil usa os seus impostos de uma forma correta? Você acha que o dinheiro que sai do seu bolso está sendo bem utilizado? Não. Por exemplo, nós podemos pegar esses impostos da Shein, da Shopee e utilizar, por exemplo, para a saúde, para a farmácia Aqui não é popular. da Shein, da Shopee, é da pessoa que consome Shein e Shopee. Sim. Né? Então você acha, por exemplo, e hoje no Brasil, quem é que Ela acha que taxação da Shein e alguns importados aí, como é que teve aquele momento lá que realmente fez um barulho aí, ela acha positivo. Ela é das que apoia, vamos ver. consome marcas como Shein e Shopee? Acredito que todos nós. Não, todos usam, mas não são estatisticamente os mais pobres que compram da Shein? Não, acho que não. Você acha que são os mais ricos Eu acho que é a classe média. da classe média? Eu acredito Ok, que então sim. vamos jogar aqui a classe média. Você acha que a classe média tem que pagar mais impostos? É Não, isso? eu acho que nós já pagamos bastante impostos. Eu também acho. Porém, acho... Não só acho que o Brasil tem a maior, ninguém paga mais imposto do que a gente. Não, Você concordo. acha E que tem não que é aumentar utilizado mais? de forma correta. Há muitas e muitas décadas que não é utilizado de forma correta. Você acha que vai passar a ser ou vai continuar errado? Eu acho que isso deve ser olhado com bastante cuidado. E por acaso aqui no Brasil, imposto é usado de forma correta? Ela colocou ali uma condição que não existe aqui. Pelo amor de Deus. Com certeza, o dinheiro, todos nós. é o dinheiro da Sim, população. eu O que concordo. eu acho? Primeiro, esse conceito de aumentar a arrecadação é algo sempre negativo? Não. Eu tenho um conceito econômico que se chama curva de Laffer, que ele mostra que não necessariamente aumentar mais imposto você vai melhorar o país. Certo. Tem um grau que você pode aumentar de imposto e deixando ali as pessoas não é que vai começar a aumentar a arrecadação. As pessoas vão só parar de consumir. Fala, não, tá muito caro, não dá. Então, esse imposto que se aumentou muito não dá certo. Às vezes, aumentar imposto não é ruim. A questão é, hoje no Brasil, eu acho que o Estado brasileiro já arrecada demais. Quem passa ali no impostômetro vê que são trilhões de reais arrecadados, né, tirados da população via imposto. Eu acho que a solução para o Brasil hoje não é arrecadar mais. A maior carga tributária do mundo é a do Brasil. Ela está dizendo que deve aumentar mais para importados, está comparando com países de primeiro mundo e eu acho que a ficha dela não caiu. Não caiu. Não é aumentar imposto, é você pegar esse dinheiro que já está no Estado e alocar ele melhor. É alocar ele para educação, para saúde, para segurança, para saneamento básico, não para privilégio de político, não para mamata de político, não para coisas erradas. Eu acho que essa é a solução. Ao invés de querer taxar a Shein, taxar a Shopee, fazer uma reforma administrativa. Ao invés de querer taxar Então, se não usa de forma correta, se não está sendo usado de forma correta, como é que você vai ser a favor de que se aumente mais a tributação? Vai continuar sendo, não vai continuar sendo utilizado de forma correta. Uma das coisas que que arrebentam nessa maneira errada de ser usada a tributação é porque a máquina pública é pesada. Os super salários das pessoas que participam do governo são salários exagerados, inflados, superfaturados, são valores ridiculamente altos. E é o que pega um pedaço enorme da tributação, dos impostos que nós pagamos, que poderiam ser revertidos em coisas úteis para nós, como por exemplo, um melhor investimento no SUS, para não estar naquela situação precária de você esperar meses ou anos para uma cirurgia. Às vezes a pessoa morreu, estão ligando, chamando para poder fazer a cirurgia, a pessoa já morreu. Uma consulta que você leva 1, 2 meses para poder agendar alguma coisa. Em alguns lugares, simplesmente as pessoas desistem de ter atendimento. Poderia ser muito melhor se não fossem esses super salários descarados que esses caras usam. taxar Shein, taxar Shopee, fazer uma reforma tributária melhor, que simplifique impostos, que diminua a burocracia. Ao invés de taxar Shein, taxar Shopee, você privatiza estatais e produtivos. Eu acho que nessa linha você consegue pegar, além de arrecadar mais dinheiro de uma maneira positiva, que é privatizando estatal e não aumentando imposto sobre o pobre, e também deixar o Estado mais eficiente. Agora, de toda maneira, sabe quem acha que essa taxação foi ruim? Fernando Haddad. Fernando Haddad voltou atrás e refez essa taxação. Não, ele não voltou atrás. Voltou atrás. Vai vir, o imposto ele vai vir já incluso no valor final. Será que isso é bom?
Você Cara, tá dizendo como que o produto vai ficar mais caro, é isso? Em parte, sim. Você defende que mais produtos fiquem mais caros, é isso que é a solução? Não, porém... Você acha que se a gente pagar mais caro nas coisas, o Brasil vai melhorar essa solução? Não foi isso que eu disse. Não, você tá dizendo nessa questão Não, específica. nessa questão específica, eu acho que isso pode sim auxiliar no comércio local. Inclusive porque deixamos de consumir muitas roupas, por exemplo, de C&A, Líder, Magazine, Porque a e Shein outras tá mais coisas. Muitas Essa coisas. lógica é engraçada. A Shein tá muito barata. Se a gente aumentar o valor da Shein, as pessoas vão comprar da C&A. Não é melhor abaixar o valor da C&A? Não é melhor? Hoje, a Magazine Luiza vende caro porque o Estado brasileiro tá taxando ele. Não é que a solução seja taxar a Shein. Pode até taxar a Shein tem que pagar imposto, é normal, todo mundo tem que pagar imposto. Mas o que eu acho é que a gente tem que diminuir os impostos das empresas brasileiras. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tem que diminuir o imposto deles, não aumentar o da Shein. Diminuir o das empresas Eu acho que brasileiras. tem que ver o imposto com outro olhar. Eu entendi esse olhar. Que Entendeu? Maior O imposto ele é muito bom para o país se ele for usado de forma correta, como é em vários países da Europa. Um dos maiores, por exemplo, a Alemanha tem o imposto lá é altíssimo. Não posso dizer exatamente quanto de porcento Sim. que é, eu não vou saber te dizer, mas lá o imposto é altíssimo. Tem E uma as pessoas diferença, vivem tem bem uma e as coisas diferença. funcionam. É que mais aí a questão não é imposto, é o estilo de imposto. Hoje no Brasil, o nosso imposto é muito mais no consumo do que na renda. Isso faz com que, estatisticamente, os mais pobres pagam mais imposto do que os mais ricos. Se você defende aumentar impostos, sabe quem vai se prejudicar com isso? O mais pobre, que no Brasil é isso. Na Alemanha, que você citou, o imposto ele é muito mais na renda do que no consumo. Então quem paga mais imposto na Alemanha são os mais ricos. Então a gente pode fazer uma discussão sobre imposto na Alemanha. No Brasil, cada R$1 aumentado o imposto é R$1 que o mais pobre vai pagar. Velho, eu acho ela tá se enrolando cada vez mais aqui no que fala, porque ela tá comparando, olha, Brasil com a Alemanha. O Brasil possui uma taxa de tributação mais alta do que a da Alemanha. Nós temos, por acaso, alguma realidade parecida com a da Alemanha? Por acaso a nossa infraestrutura, as nossas condições, o povo é tratado da mesma forma que na Alemanha? Então por que raios ela está comparando a gente com a Alemanha? Primeiro, ela não teria que estar defendendo que o sistema tributário tivesse realmente uma reforma como o Guto aqui está falando. É óbvio, tinha que ser feito. Não, primeiro vamos consertar essa merda que está errada. Vamos consertar essa situação aqui que tá uma porcaria, tá uma bosta isso aqui. Vamos consertar, depois a gente vê essa questão de tributação. Porque um país onde é a maior tributação do mundo, nós entendemos que o Estado é rico. Se o Estado é rico, ele deveria reverter isso para a sua sociedade de uma forma incrível. Nós deveríamos estar vivendo algo excelente, um monte de serviço a gente não deveria pagar, está ótimo. Mas é isso que realmente acontece? Não é. Então isso aqui é uma falácia. Isso aqui é uma falácia. Tá apoiando isso. Ninguém tá falando de não ter imposto. É maluquice falar que não vai ter imposto? Já tem, a questão é, já tem um imposto e não é barato. Está aumentando mais. E quem vai sair prejudicado é a maioria da população, porque pobres e classe média são a maioria da população. Não concorda comigo que se um imposto bem utilizado, isso não pode voltar para o próprio pessoal mais... Eu acho que o imposto que é mais tributado no consumo, ele sempre é pior. Eu acho que se a gente muda essa lógica de imposto, o imposto ser mais na renda, o mais rico vai estar pagando. Aí o que acontece? Esse pobre no SUS vai ser financiado por imposto de uma pessoa rica. Hoje o que acontece? Esse pobre no SUS está sendo financiado por alguém pobre também. Você não acha que tem que ser imposto em quem tem mais dinheiro? Eu concordo. Então, concordo plenamente. Então, sabe o que mas tem isso que é uma fazer? coisa estrutural que tem que mudar. Isso não é uma coisa do isso. governo do Lula que é o problema. Calma lá. Então o que a gente tem que fazer? Uma reforma tributária que a gente inverta essa lógica. Certo. O Haddad enviou para o Congresso Nacional a reforma tributária que faz os mais ricos pagar mais imposto? Não sei afirmar. Não enviou? Tá, Não tudo deveria bem. enviar? Mas calma aí, nós... Ele não tem que fazer essa troca do imposto, para os mais ricos pagar mais imposto antes de aumentar os impostos? Sim, eu concordo com você. Então, Porém... então hoje, se ele aumenta imposto, não está defendendo para China, para qualquer outra coisa, quem vai se ferrar mais? O mais pobre? Exatamente. Isso é idiotice, maluquice. Vou aumentar o valor do produto importado para poder valorizar o nacional. E é aquele papo. Não compre de lugares, de tal lugar, compre do vendedor local. Aí você vai lá comprar uma garrafa de refrigerante, que normalmente é R$5 em outros lugares. Aí você vai no vendedor local, R$10. Você vai comprar um salgado, que normalmente ali em outros lugares, outros bairros ou outras cidades, é R$2. Aí você vai no mercado local, ali do seu bairro, o mercadinho, R$5. Pelo amor de Deus. Então, o pessoal de fora consegue fornecer um serviço bom, um produto com valor mais baixo, já tem a tributação em cima desse valor, certo? Já tem a tributação, mas eles conseguem mesmo assim fornecer um serviço, um produto mais barato. Aí você vem lá e pau, mais imposto em cima. Porque tá barato demais. As pessoas estão consumindo, não, a gente tem que tirar um proveito daqui, a gente tem que pesar mais, a gente tem que segurar mais. Veja, de novo, não é se falar sobre não ter imposto. Idiotice, óbvio que tem imposto. Todo mundo tem que pagar imposto. Então, não é falar sobre não ter imposto. Que seria loucura. Não é.
é sobre já tem a droga do imposto. Estão querendo aumentar e isso vai prejudicar a maioria das pessoas, os consumidores finais. E ó, veja bem, ele falou aqui sobre consumir o produto local. Eu fiz uma postagem no Facebook eu fiz uma postagem no Facebook anos atrás, quando fizeram um aumento de imposto sobre carros importados, principalmente os coreanos e os chineses, né, que estavam vindo arrebentando nos valores, porque os caras conseguiam, de alguma forma, a parte administrativa deles, a inteligência do negócio, eles conseguiam produzir bons carros, trazerem para o Brasil e comercializarem, mesmo com a taxação alta, conseguiam comercializar um valor muito mais interessante do que os carros aqui dentro do mercado brasileiro. Aí o que o governo fez? O que o governo fez? Ele baixou o valor dos nacionais, ele baixou a tributação dos nacionais, que é incrivelmente alta. Se não me engano, é 30%, 40% do valor do carro é de imposto. Absurdo, né? Então, digamos, um carro de 100 mil, 40 pau é de imposto que vai para o governo. E 60 mil é o valor do carro realmente que está sendo cobrado pela empresa, a concessionária, a fabricante, e um valor de lucro absurdo. Porque aqui no Brasil, uma coisa que fabricantes de carros no mundo todo descobriram é que aqui no carro as pessoas são apaixonadas por carro. As pessoas compram, as pessoas se tornam cegas, elas ficam com a visão turva, se tornam até idiotas, se apaixonam por carro e cedem, elas são convencidas facilmente a dar uma fortuna por um veículo, coisa que lá fora em muitos países não acontece. Por isso que em alguns lugares como os Estados Unidos conseguem comprar um carro com valores muito baixos que a gente, quando olha os valores, se a gente vê em algum programa, alguma coisa, a gente às vezes acha tão ridículo de barato. E aqui no Brasil, por carros bobos, por exemplo, um Mob, qualquer Mob que você vai comprar é 50 a 60 mil. Qualquer Kwid, 60 mil, você tá de brincadeira, pô. Então eu fiz um post sobre isso anos atrás. Por que não baixa a tarifação dos nacionais, os impostos, para poder incentivar que se compre o nacional? Se incentivar, o número de vendas vai continuar e vai aumentar, vai equilibrar a balança, vai continuar entrando um valor de tributação bom, e os coreanos, óbvio, é eles que lutem, certo? Eles que lutem. Não, vamos deixar alto, como já está, arrebentando o nacional, e vamos aumentar ainda mais o coreano. O povo brasileiro é que se lasque. É isso que eles pensam. Bom, então, gente, o que a gente pode ver aqui desse vídeo? Ela tem a mente realmente direcionada pelas ideias, pelo que realmente a esquerda guia. A gente pode ver que ela não parece que é algo da cabeça dela, não é algo que ela pensa, ela chegou a raciocinar. Ela recebeu essa informação, essa carga, foi confrontada ali através de Guto, que usou argumentos super lógicos, racionais, e você viu em algum momento ela dizer, realmente eu não tinha pensado dessa forma, talvez isso aqui seja melhor como você está falando. Em algum momento deu o braço a torcer? Não, porque é assim que acontece, infelizmente. Mas não se engane, não é só o pessoal da esquerda que é assim, não. Muita gente da direita também. Se algo é falado, a pessoa está equivocada, está pensando algo errado, algo de forma exagerada para um lado, e a pessoa vai lá e tenta refletir sobre aquilo, achar uma saída diferente. Tem pessoas que são irredutíveis, mesmo quando algo está na cara, assim, escancarado, como é o caso dela. Mas, realmente, o governo Lula, o que a gente pode ver, de bom mesmo, só quem acredita realmente são os petistas que ficam iludidos, que acham que qualquer coisa que acontece em sua vida de boa foi Lula que fez e tudo mais. Infelizmente estão endeusando um cara que deveria estar na cadeia, um cara que foi preso, foi solto porque deram umas esquivadas ali para poder soltar o cara, e algumas coisas prescreveram, porque ele passou de 75 anos, algumas coisas no Brasil são ridículas. Teve um vídeo lá de cedo que ele estava até comentando, falando sobre isso, e o cara tá preso, e ele tá de novo na presidência. E isso é preocupante, porque esse é o nível do brasileiro. Esse é o nível do que acontece aqui no Brasil, onde as pessoas são mostradas de diferentes tipos de situações, onde a pessoa pode estar fazendo e acontecendo de errado, mas as pessoas preferem esconder, tapar os olhos para aquilo e serem guiadas pelas suas ideias, mesmo que sejam loucas. Bom, mas é isso aí, gente. O que você achou aí dessa participação aí de Guto com essa moça, com o rapaz ali do vídeo? E deixa a sua opinião, beleza? De novo, peço apoio, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe sua opinião aí, seu comentário. Vamos lá para mais outro.